E aí, galera, beleza? Gente, é o seguinte, nós estamos tentando um novo tipo de vídeo para vocês, certo? Um novo formato, onde vai aparecer menos a gente professor e mais o quadro, a tela para vocês, para ver se a gente tem um melhor rendimento, um melhor aprendizado nesse momento que a gente está passando agora, ok? Então, gente, o que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver nossos queridíssimos triângulos, certo? Então, o que são triângulos? Os triângulos são figuras geométricas que merecem. Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Os triângulos são figuras geométricas que merecem um estudo aprofundado devido às suas propriedades. A forma triangular é bastante utilizada em situações do cotidiano. Cotidiano. Oxe, quase que não sai, né? Vejam algumas delas. Então aqui, gente, ó, a gente consegue ver um triângulo numa vela de um barco, certo? A gente consegue ver um triângulo em uma estrutura lá na necrópole de São Paulo. E aí vai, certo? Então, vamos definir o que é um triângulo. Dado 3 pontos, a gente vai olhar aqui o ponto A, E e O, certo? Não colineares. Professor, o que é ponto colinear? Gente, colinear são pontos que estão na mesma linha. Nesse caso aqui, o ponto A está aqui, o ponto E está aqui e o ponto O está aqui. Eles são não colineares, certo? Chama-se triângulo AEO, AEO, a região limitada pelos segmentos AE, aqui o segmento AE, gente, ó, EO, aqui o segmento EO e AO, aqui está o segmento AO. Então aqui nós formamos um triângulo, ok? Vamos falar dos elementos dele, ou seja, os elementos principais. Então tá aqui, ó, os vértices, que é os vértices A, E e O, certo? Os lados, que é o lado AE, ou a gente chama de lado O, o lado EO, ou a gente chama de lado A, e o lado AO, aqui, ó, ou a gente chama de lado E, ok? Os ângulos internos, que são exatamente esses ângulozinhos aqui, ó, certo? Que a gente vai chamar de ângulo AEO, certo? Ou o ângulo EOA e o ângulo OAE, certo? Então, tudo isso aqui, gente, se a gente for observando, a gente acha tudo, certo? E os ângulos externos, que são exatamente esses ângulos aqui, ó. Tá tudo mostrando aqui. O perímetro, todo mundo sabe que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Nesse caso aqui vai ser a soma dos lados do triângulo, certo? Continuando. Vamos agora para as classificações do triângulo. O triângulo, gente, ele tem dois tipos de classificação. Ele pode ser classificado tanto pelos seus lados quanto pelos seus ângulos internos, ok? Então agora a gente vai olhar a classificação dele de acordo com seus lados. De acordo com os valores de seus lados, um triângulo pode ser equilátero. Gente, essa palavra equi vem de igualdade. Então, um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais, certo? Ou, desculpa, 3 lados congruentes, ok? Professor, e qual a diferença de igual para congruente? Vou dizer agora, gente. A diferença de igual para congruente, quando a gente fala em igualdade, a gente está falando em num valor numérico, ou seja, números iguais. Então significa que a medida desse ladozinho aqui, ó, desse ladozinho aqui, ó, e desse ladozinho aqui é igual. Mas se a gente olhar, esse lado aqui está na horizontal, esse lado aqui está na diagonal, virado para direita, e esse aqui está na diagonal, virado para a esquerda. Então eles não são iguais, eles estão em posições diferentes, concordam comigo? Então a gente diz que eles são congruentes, eles têm valores numéricos iguais, porém posições diferentes. Então aqui, gente, a gente tem um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados iguais. Depois nós vemos com, desculpa, 3 lados congruentes. Nós temos agora o triângulo isósceles, que dessa vez ele tem apenas 2 lados congruentes. A gente vê aqui, ó, o lado PR e RK, ok? E por último, nós temos o triângulo escaleno, que tem os 3 lados diferentes,
Ok? Então, esse lado é diferente desse lado aqui e esse lado é diferente desse lado aqui. Bem simples de entender, beleza? Vamos continuar. Agora, nós vamos classificar os ângulos de acordo com os seus lados, ok? Ou desculpa, seus ângulos internos. Então, os ângulos, os triângulos, eles podem ser acutângulos, ok? Os três ângulos são agudos, tá aqui, gente. Ângulos agudos são ângulos com menos de 90 graus, ok? Então, esse lado aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são chamados de ângulos acutângulos, ok? O triângulo obtusângulo, ele vai ter pelo menos um ângulo obtuso, ok? Ou seja, entre 90 e 180 graus, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180 graus. Tá aqui o ângulo obtuso, ó. Então, esse aqui é o triângulo obtusângulo. E o triângulo retângulo possui um ângulo reto, possui um ângulo com 90 graus. Tá aqui, gente, ó. Ângulo de 90 graus. Esse é o triângulo retângulo. Gente, a gente vai falar agora sobre a condição de existência. Ou seja, para um triângulo existir, o que é necessário? Certo? O que é necessário para um triângulo existir? Dado três segmentos, só é possível construir um triângulo se a medida do lado maior for menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Como assim, professor? Eu pego o lado maior do triângulo, certo? Pego os outros dois menores e somo. Se esse lado maior, a medida for menor, o triângulo existe. Se a medida for maior, o triângulo não existe. Vamos olhar alguns exemplos, certo? Primeiro, eu tenho um triângulo com eu tenho, na verdade, três segmentos com um lado 20 centímetros, outro 10 centímetros e outro 8 centímetros. Então, veja, 20 centímetros não é maior que 10 mais 8, não dá 18? 20 centímetros não é maior, então é impossível ter triângulo aqui, certo? Só vai existir triângulo se esse lado aqui, que a gente chama de lado maior, ou seja, o segmento maior que forma o triângulo tem que ser menor do que essa soma aqui. Vamos olhar outra aqui. 20, 10 e 10. A soma de 10 e 10 já quanto, gente? Dá 20. 20 é igual a 20. Tá aqui, ó. Mas, quando eu vou aqui para a definição, fala em igual? Não, fala em menor. Se fala em menor, significa que isso aqui também é impossível de se formar um triângulo, certo? Para finalizar, a gente vai ter um aqui, ó, 20, 10 e 15. 10 mais 15 dá 25. Então, gente, esse triângulo, sim, é possível ser formado pelo fato da soma dos dois lados menores ser maior do que nosso lado maior. Beleza, gente? Com isso, a gente encerra nossa aula de hoje, ok? Eu espero que vocês se inscrevam no canal da escola e ativem as notificações para toda vez que tiver uma aula nova vocês já receberem, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto da aula que eu estou dando, quanto de algum exercício que eu vou passar, vocês podem tirar comigo, eu vou estar à disposição de vocês, ok? Eu espero tudo lá pelo grupo do WhatsApp da escola, certo? Espero que todos estejam bem e tchau, tchau.